Olá! Mês de março é o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E hoje eu estou aqui com uma mulher fabulosa. Ela é professora, é educadora durante muitos anos, mas é uma artista do bordado. E começou lá na infância. Vamos conversar aqui em homenagem a todas as mulheres com a senhora Albertina Eberenciano, que vai fazer 87 anos de idade e borda desde criança e até hoje, como vocês vão ver aqui também algumas peças que ela trouxe para mostrar para a gente. Seja muito bem-vinda para contar um pouco da sua história, né, dona Albertina? É isso aí. Eu comecei bem pequena mesmo, né? Porque parece que quando a gente já nasce com uma tendência de alguma coisa. Eu era a educação e o bordado que eu queria fazer, né? E eu comecei até que aprender mesmo a bordar foi com 8 anos. Agora sim, que eu comecei a fazer algum bordado assim para vender, para vizinho, para pessoas que a gente conhecia, era mais ou menos 12 anos. Como foi que você começou a aprender? Quem foi que te despertou essa arte? Foi meu pai. Como é que foi? O meu pai, ele tinha uma marcenaria e uma funerária. E essa marcenaria, inclusive, a gente trabalhou muito tempo em outras coisas antes de chegar na parte do bordado. Porque a gente ajudava muito também na confecção das peças de madeira que ele fazia. Tinha uma pessoa que fazia as capas de cadeira bordada, mas era com linha grossa. Essa linha parecia ter uma trança, não essas linhas que a gente vê hoje, né? Então, o meu pai começou assim a reparar que nós éramos muitos, nós éramos 8. Tinha só 2 homens, eram 6 mulheres e 2 homens, né? Que minha mãe morreu, eu era muito pequena, nem conhecia muito direito. E meu pai falava que a moça, para casar, precisava de aprender muita coisa, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Ele falava assim, o plano A e o plano B. Hoje em dia é o alfabeto inteiro, né? Que você tem que aprender. Então, ele, no domingo, era o dia que ele tinha tempo de ficar conosco, assim, para orientar, fazer alguma coisa. Aí, o que ele fazia? Cada uma sentava num canto. Eu lembro que eu tinha uma irmã que ela ia treinar o tricô numas agulhas de bambu que ele fazia. Eu já era a parte do bordado. A primeira agulha que ele me deu, até aquelas agulhas gostam de costurar saco de mantimento, essas coisas, ele desmanchava essa capa de cadeira e ficava aqueles furinhos. Aí, então, a gente sentava e ele orientando, você vai fazendo, cobrindo os furinhos, e eu vou ver que desenho que saiu. Mas ele queria aquele desenho que ele tinha desmanchado, né? Que já era uma capa bordada, que já era para vocês rebordar. Rebordar para a gente poder aprender. Aí, se a gente errasse, no próximo domingo, em vez de 2 horas, era 4. E ele ia mudando até a gente assim, ter mais ou menos uma noção de quando começava e quando acabava. E foi por aí que foi começando. Aí a gente já foi trocando as agulhas, uma agulha média, até chegar nessa agulha fina, que é os tecidos que a gente usa agora, né? E todas suas irmãs viraram bordadeiras também? Não, teve uma que partiu mais assim para... Ela aprendeu macramé, ela foi trabalhar numa fábrica de sapatos, que ela aprendeu a cobrir fivela, essas coisas. A outra aprendeu a fazer o tricô, depois passou para o crochê. Já tinha uma que ela tinha mais tendência, era para coisas de cozinha. Cada uma foi para um lado. E tinha uma que falava assim, eu vou estudar, mas ela não chegou a estudar, não. Depois que ela veio para Uberaba, é que ela fez contabilidade. Essa até já faleceu, ela até trabalhou muito tempo em contabilidade. Cada um foi para um lado. E o bordado você nunca abandonou, né? Não, de jeito nenhum, porque as 2 coisas que eu queria era a educação e o bordado. A educação demorou muito, porque a minha cidade fazia o 4º ano primário, você tinha que ir para as fazendas lecionar para os filhos de fazendeiro. Mas eu tinha uma ideia de chegar numa cidade que eu pudesse estudar, que foi Uberaba, né? Que eu tinha um tio que morava aqui, então meu tio deu jeito de trazer. Então, eu fui trabalhar, inclusive tinha uma bomboniere aqui na Praça Rui Barbosa, do Luiz Chaim. E eu fui trabalhar para eles. Primeiro eu fui para costurar shortinho para os meninos, arrumar aquelas bolsas que descosturava, né? E eu passava em frente ao Colégio Uberaba, que era Capitão Domingos. Quando eu vinha para cá para trazer o lanche para eles, eu parava e ficava olhando. Um dia o professor Edmundo falou, menina, o que acontece? Aí eu contei para ele a história. Aí ele foi e falou assim, você topa vir aqui hoje à noite para mim conversar direito com você? Falei, vem. Ele foi e falou para mim, olha,
Uberaba tem exame de admissão, que foi naquela época passada. Eu vou te chamar para cá. Se você tiver dinheiro, tudo bem. Se você não tiver dinheiro, você vem. Eu contei para ele que eu não podia. Ele falou, você vem assim mesmo. E eu fui. Aí ele foi e falou, olha, o dia da prova, se você garantir para mim que você vai tirar 60 pontos, eu te dou a bolsa para você fazer o tal de ginásio que era antigamente. E eu fui fazer essa prova e eu tirei 90 pontos. E eu fui estudar. E eu sempre falava para ele que eu queria ser uma professora de título e tudo. E nessa época... E o bordado? E o bordado ali. Não, eu vendia nas escolas. Então, quando foi que você se viu uma bordadeira assim profissional? Foi nessa época que você estava vendendo nas escolas? Foi nessa época, e eu acho assim, desde que eu comecei o bordado, eu já achei assim, que aquela linha, como o bordado artesanal, ele é um bordado que ele tem um preço diferente, mas eu via mais o industrializado, eu fui e pensei assim, essa linha vai dar certo para mim. Porque o seu bordado é à mão, né? É à mão. Eu tenho coisas bordadas à máquina, que eu tenho bordadeira que borda fralda, pano de boca, outra linha, mas o meu bordado é à mão. E o tricô também é à mão, que eu faço o tricô, tanto que é assim, o bordado durante o dia, o tricô à noite. Porque agora eu até já fiz a cirurgia de catarata, essas coisas, tudo, que vai chegando a idade, tudo muda, né? Mas toda a vida eu mexi com bordado. Mesmo eu estando na escola, eu nunca deixei o bordado por causa da escola, nem a escola por causa do bordado. Tinha que sair as duas coisas. Você começou lá com seu pai incentivando, orientando, mas depois você fez algum curso para ir aprimorando Não, em nunca pontos? pude. Eu nunca pude ir em escola de bordado, que eu até sabia alguns lugares. Primeiro que não dava muito tempo, que eu ficava muito tempo em fazenda também licionando. E depois que eu vim para cá, eu trabalhava de doméstica, eu trabalhei de doméstica há muito tempo, e eu conheci a Zilma Bugiato. Ela foi minha professora de história, lá no professor de mundo. E a Zilma sabia dessa história. E ela ia casar, foi e falou, vão ficar comigo, porque eu vou te ajudar nessa parte de estudo. Aí eu fui trabalhar com a Zilma. Aí ela conseguiu para mim. Eu comecei até fazendo contabilidade. Eu fiz 2 anos, que era no Colégio Cristo Rei, né? Aí a dona Zilma foi e falou assim, mas eu estou vendo que o seu caso não é esse. Aí eu fui para o Colégio Oswaldo Cruz, que eu fiz magistério lá. Eu aproveitei 1 ano, porque quem já tinha certas matérias, igual eu já tinha 2 anos de contabilidade, eu já fui para o Colégio Oswaldo Cruz, eu já entrei no 2º ano de magistério. Mas lá na Zilma era para abordar? Ela Não, queria que você bordasse a dona o chaval Zilma, dela, que ela ia casar? A dona Zilma foi até secretária da Educação, muito tempo aqui. Sim. Ela era professora. Depois ela era professora de História e Psicologia. Foi onde ela começou a testar e viu, né, que era outra coisa que eu estava querendo. Quando eu terminei aqui, eu fui para a fronteira, porque não tinha lugar para... Era muita gente que formava, não tinha, eu fui para a fronteira. Lá em Fronteira, eu bordei para muita gente de Icem, São José do Rio Preto e Fronteira mesmo, porque era uma escola grande, então vendia para as professoras, para parentes. Mas aquela ideia de fazer faculdade não tinha acabado, Você não. borda muita coisa, Albertina. Bordo. Mas o seu carro-chefe é enxoval de bebê? É, só, lá em casa assim, só o pano de prata, essas coisas, não é, porque também não tem nem tempo, né? Mas é mais enxoval de bebê e cama e essas camisolas de seda pura, esses enxoval para noiva, tudo faz lá em casa. Para noiva? Para noiva. A gente faz. E mudou muito? Antigamente as pessoas fazia aquela mala de enxoval, né? Ia bordando durante anos, já ia encomendando. Hoje, como é que é? As noivas já pedem mais na vez? É uma peça ou outra, ou pede muita coisa? Não, porque o bordado à mão, por exemplo, ele é demorado, né? Então, tanto que quando chega gente lá em casa que fala assim, mas o meu neném vai nascer tal dia. Eu faço a conta, porque uma manta dessas mantas trabalhadas, tá na sua mão aquela ali trabalhada, por exemplo, uma manta daquela ali é 60 dias. Porque e essa aqui? Você está bordando uma manta também? Eu estou bordando uma manta também. É no piquê, né? Essa daqui, ela é até mais rápida, porque aquele tecido lá, você tem que ter muita atenção para não puxar fio. Esse aqui é um dos tecidos melhores que tem para bordar, esse é o fustão. Então, essa daqui, por exemplo, uns 50, 45 dias ela sai.
Você borda quantas horas por dia para fazer essas contas aí? Olha, eu divido meu horário assim, entre 8 horas de manhã até as 9 da noite. Bordando? Não que eu fico só bordando. Por exemplo, eu tenho que parar, às vezes assim, o máximo 3 horas. Eu tenho que parar, dar uma volta, porque não dá para me fazer caminhada todo dia. Então, eu tenho que parar, dar uma volta, para mim não cansar muito a vista. Aí eu vou fazer os biquinhos de crochê. Aí eu marco umas 2 horas para aquilo ali, para depois eu voltar no bordado. Você trabalha muitas horas por dia. Muitas e horas. Olha esse aqui que eu quero mostrar. Marcelinho vai mostrar aqui. Ele é todo no branco. Ele é todo feito à mão, isso aí. Todo à mão. Não tem nada de máquina. E é um bordado branco. Cansa mais as vistas. E é muito delicado do que se for uma linha com cor. O bordado que cansa muito a vista, igual eu terminei uma roupinha, eu entreguei ela domingo, que ela vai para a Itália. É o bordado azul marinho branco e o vermelho no branco. Inclusive, esse que eu terminei, que eu entreguei domingo, a moça viu no Instagram, ligou aqui em Uberaba, mostrou a foto, a menina foi lá em casa, porque meus cartãozinhos têm aquela foto, e eu fiz a roupinha para ela. Mas aí o que aconteceu? Eles resolveram a fazer quase todo o enxoval lá em casa. Inclusive até já mandou... Quantas peças? A deles acho que é 45, mais ou menos, 45 peças. Nós entregamos para Campo Grande 140 peças para gêmeos. Quem que borda? Você tem também alguém que ajuda você a bordar? Eu tenho assim, esse bordado fino, não. Eu tenho assim uma pessoa que remata, eu tenho uma pessoa que pode ajudar no pregamento, eu tenho a Marius que risca. Que é sua filha, que é minha filha. Mas, por exemplo, lá em casa eu tenho estoque muito grande de tecido. Não é que a pessoa vai levar o tecido. Ela fala o que ela quer. Só quando é o tecido importado. Por exemplo, fala assim, eu quero no linho, quero esse no piquê. Aí é de Portugal, por exemplo, que Portugal tem 3 tipos. Aí quem arruma para mim os linhos é a Miramontes Tecido de Uberlândia. E a Cássia Suíça, eu ligo no Rio de Janeiro, na Casa Suf, lá na Copacabana, fica na Rua do Ouvidor. Ele pede 35 dias para me entregar, porque a Cássia Suíça é muito cara, ela deve estar custando uns 400 a 450. Eu até não trouxe. É um tecido, parece com esse tecido aqui, ó. Mas 450 o quê? 1 metro. 1 metro. Ele é fabricado na Suíça. Aí, com o frete, com os impostos, ele chega na minha mão já por esse preço. Às vezes, até quem compra até mais barato, né? Já consegui uma vez mais barato numa promoção que teve em São Paulo, mas parece que a menina não quis mais comprar porque ela falou que era muito caro. E eu tenho cliente que é exigente. Eu fiz um enxoval, você deve conhecer, Ana Paula Salles. A menina dela, a Bárbara, está esperando gêmeos, foi feita em casa. Se você vê as mantas, menina, foi tudo de linho de Portugal, tudo bordado. Foi um enxoval muito, assim, trabalhado. Porque eu já tinha feito o Nilo, o outro filho dela, né? As roupas de batizado, roupinhas e tudo. Ali tem das roupinhas que ela manda fazer. Em cima da mesa ali tem uma roupinha das que foi para a Bárbara, que ela copiou, né? Então, é assim, mas a pessoa que conhece o artesanato fino, ela chega lá em casa, ela não vai olhar essa parte, ela vira isso aqui. É o avesso, né? Ela vira o avesso. Ela o avesso é perfeito. Ela vai olhar o avesso, para depois ela fazer a compra. E quem faz esse tipo de coisa, Vacira, tem que ter um estoque grande, porque lá em casa não faz só o importado, não é só o caro. Lá em casa a gente começa desde o simplesinho. Como eu tenho uma manta lá que custa 2.500, às vezes até 3.000, mas eu já tenho uma manta lá que custa 120. Dependendo das vezes até o tecido pode vender até por 80. É por aí. Porque... Albertina, então, você está mostrando aí como é esse mercado e por que às vezes a pessoa fala assim, nossa, é caro. Mas não, o artesanato é tudo, o artesanato, né? Ele é caro porque, primeiro, ele é um tradicional. Porque, por exemplo, hoje em dia, o industrializado, ele é barato. Qualquer pessoa pode comprar esse industrializado, mas ele não tem história, ele é um tecido, qualquer tecido é o sintético, ele não tem acabamento, porque não tem mesmo, você pode olhar que não tem acabamento, é o descartável, bem dizer, porque com 2, 3 lavagens,
muita coisa nele se desfaz. Isso né? aqui é para muitas gerações, né? Tem a família do Ine e Uberaba, eles têm uma manta, ela está agora, hoje ela deve estar com uns 48 anos. Manta de bebê? De bebê, que eu fiz para eles. Essa manta já foi lá em casa há pouco tempo, porque aquela tira bordada, não essa renda, uma tira bordada, mas não de poliéster, de algodão, bem trabalhada, mas vai indo, ela acaba. Então, levaram para substituir, tirar aquela que estava estragada e pôr a outra, porque o bordado, se você souber lavar ele, bordado, artesanato, não se lava com sabão em pó, não se lava com sabão de coco Lava com quê? e nem põe em máquina. Ele é lavado com o sabonete Lux branco. Aquele sabonete baratinho, branco. É o branco. Se você for pôr assim, porque vamos que essa manta aqui, na hora que risca, vamos que às vezes a Marilson pode usar. A gente não usa aquele lápis que dá aquela tinta roxa, é o Faber-Castell número 6. É o próprio. Mas quando às vezes vem da fábrica, que às vezes põe muita tinta, que dá aquele sinal, existe na Brilhante um produto alvejante que chama Utile. Então, lá vem assim, a técnica de você usar ele. Mas você não pode deixar o bordado também mais do que 4 horas. Então, tem as técnicas direitinho para lavar. Mas a maioria dos bordados é lavado com sabonete Lux branco. Não estraga. Olha a dica aí da bordadeira, hein? Qualquer roupa fina que você tiver, você pode usar isso para você ver. Muda. Porque uma roupa de seda. Não precisa ser pôr maciante, não precisa ser pôr nada. É o Lux branco. É o Lux branco. Né? Você falou aí do risco, que a Marilson risca. Ela que risca todos os seus bordados? Não, como é que é essa parte da produção? É assim, não dá tempo, porque lá em casa os minutos é tudo contadinho. Para todos vocês? Por exemplo, agora depois que a minha neta abriu o comércio dela de doce, de sobremesa, essas coisas, então a parte da manhã a Marilson está com 3 casas para ela olhar, porque é da minha neta, que é um prédinho, a dela e a minha. As nossas casas é pequena, não tem tanta coisa, mas já tem, né? E os almoços, porque o marido Nelson almoça mais cedo. O marido dela, filho? O marido dela é aqui do cartório aqui de Nota, ele trabalha aqui, tem 36 anos que ele é funcionário aqui. E tem a menina dela que trabalha no CDL, que ainda é antes do Mário, que ela vem almoçar. Aí, busca de carro, rapidinho, né? Ela gerencia a empresa, então, as empresas? Não, ela não gerencia, ela começou como aprendiz. Primeiro o trabalho dela foi na FUNEPO para fazer pesquisa de fábrica e tudo, né? Depois ela foi para a Gronelli, da Gronelli ela foi chamada para trabalhar no CDL, naquelas campanhas de Natal, porque ela tem técnica para poder estar ligando nas fábricas, fazendo cálculo para ver se aquela empresa pode entrar naquilo ali. Mas ela só tem o ensino médio. Ela fez um curso aqui, ó, tem uma escola que para cima dessa loteria, ela fez um curso muito bom aqui. E ela é muito interessada também em coisas assim, de estudo, borda de internet. Também? Não, ela não borda, ela trabalha em doces também. Nossa, uma mão dá aula cheia. Também? Vai passar esse ensinamento, esses saberes aqui para quem? A Marilson aprendeu. As outras também aprendeu muito pouca coisa, porque a Marina, aquela época que teve a pandemia, o CDL mandou a maioria das pessoas afastar. Ela ficou afastada quase um mês. Chorava dia e noite que ela queria o dinheiro dela. Falei, vai para a televisão, que ali agora a mesma mulher vai passar a técnica de fazer máscara. Lá em casa tem 2 máquinas. Então, falei, vai para a máquina e vai olhando, corta os moldes, vai olhando. Evacira, ela ganhou mais de R$1.000 em máscara, ela fez máscara até para um hospital de Franca. Então, por exemplo, a barra lá desmanchou, ela não vai atrás nem de mim, nem de ninguém. Ela vai lá na máquina, ela mesma costura, ela sabe, assim, escolher modelo, tudo isso ela aprendeu, assim, dela, das ideias dela, porque os tempos nossos é muito pequeno. Ela chega, por exemplo, tem dia que ela chega às 6h30, ela faz academia à noite. É a neta? É neta. Eu tenho só 2 netas, eu tenho só a Maíne, que a Maíne, ela trabalhava com o doutor Antônio Ronaldo, ela trabalhou 11 anos com eles, mas sempre ela quis abrir o espaço dela. Aí ela avisou que quando chegasse o tempo dela abrir, ela saía e abrir. E ela fez isso. E você dá aula para outras pessoas? Eu tenho 2 alunas. Eu tenho a Regina e tenho a Dorlete.
A Regina é hoje, de 2 às 4, e a Dorlete é na quinta-feira, no mesmo horário, né? Você se sente cansada, Albertina? Tem dia que eu fico muito cansada por causa do problema de coluna, por isso que eu falo para você, eu tenho que dividir os meus horários para não ficar só no bordado. Tem que levantar um pouco, né? Não, mas andar. aí a gente comprou uma poltrona, tudo direitinho, eu ponho as almofadas, não ponho o E pé, as porque pernas? eu tenho 2 travesseirinhos que eu ponho para apoiar. Você põe as pernas esticadas? Porque essa aí é uma dica muito importante. Ponho Nós, sim, né, que trabalhamos com bordado e com artesanato assim, sentado, a gente tem que ter essa postura. Tem uma cadeirinha também que, em vez de eu colocar, de vez em quando eu ponho em cima, né, para poder... E essa saída que eu... Às vezes, quando eu saio assim, às vezes eu estou até com pressa, mas eu vou lá na Marilson, que as nossas casas é emendada, mas mesmo assim, só de levantar e sair, eu acho que já ajuda um pouco, né? Eu estou pensando em fazer agora, até ontem eu tive lá no Vladimir, ele olhou os exames e ele falou para mim a respeito de fazer esses exercícios, porque a idade, né, não é demais de ficar desse jeito o dia inteiro bordando. Reduzir, você não pensa, a carga horária? Não, porque eu sinto tanta falta que todo lugar onde eu vou, você pode ver que a minha sacolinha de bordado está junto comigo. Você carrega enquanto está esperando, está bordando? Ontem eu fui lá no doutor Vladimir, ele foi e falou assim, eu até queria ver o que tem dentro da sacola. Eu falei, não, aqui não tem bordado, hoje tem o crochê. Eu estava fazendo biquinho de crochê, não pode de boca, né? Ele foi e falou, só leva. Eu falei, leva, então qual lugar? Eu vou para Caldas Novas, eu não entro em água nem nada. Lá dentro da minha mala tem bordado, tem tricô e tem o Você fica na beira só? Não, sabe o que eu faço? Porque geralmente o apartamento que a gente aluga é a família Tec de Uberaba, é um apartamento muito bom. Então, lá no 10º andar, e a sacada, eu não tenho medo de ficar, porque ela é blindex, então não tem problema, né? Aí eu fico lá embaixo, mas eu gosto muito de andar, de passear. Nossa, eu gosto de viajar também, sabe? Porque lá em casa o povo é pé na estrada, né? Porque o Cláudio adora, porque a gente é evangélico, mas a gente, assim, participa de festa, casamento, essas coisas, porque a gente sabe também o lugar que você pode pisar. Você sabe o seu comportamento também, como que é, né? Então, a gente não foge disso, não. A gente vai, a gente viaja muito. Né? Esteja também, inclusive, né? O Cláudio comprou aquele carro agora de 7 lugares, porque lá é assim, aonde vai um, vai tudo. Lá não é que vai um, a Maria fica... Não, vai todo mundo. Às vezes até para fazer uma compra de supermercado, você ainda vai ver isso ainda. Nós sabemos que o bordado, ele age como terapia. Para você também? Para mim, eu acho que foi mais do que um remédio. Às vezes até eu falo isso lá em casa. A Marilson fala assim, mãe, para um pouco. Falei, Marilson, mas a gente fica tão habituada a fazer as coisas que você sente falta daquilo ali. E se eu não tivesse essa atividade, eu já tinha ido embora há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Ontem o doutor Vladimir foi e falou assim, você está melhor do que eu. Você concentra bastante? Muito. É porque assim, Evacira, quando você vai montar um risco desse aqui, você não pode assim, eu estou aqui sentada, estou pensando no risco, não. É uma psicologia muito grande, porque você tem que pensar no tecido, você tem que pensar na metragem, você tem que pensar nas cores. Será que essa cor vai agradar esse cliente? É tanto que lá em casa o estoque tem que ser bem variado. Tanto eu posso fazer um neutro, como eu tenho que fazer aquele, né, mais visível, cores mais fortes, porque tem muita gente que gosta, né? E você tem a sua cor preferida? Verde. Verde, olha, o verdinho aí, hein? Você tem seu ponto preferido? Olha, até assim, de bordado, tem coisas assim que a gente, às vezes, assim, não gosta muito, porque o único bordado que a gente deixou de fazer foi o rechelier e o rococó, mas a gente faz ainda. O rechelier não, mas o rococó sempre a gente faz, porque tem ponto que dá muito trabalho, não porque a minha técnica, é porque as linhas não ajudam mais. Porque a linha sintética, que tem muito sintético, ela embaraça, ela divide em 2, então... Você trabalha com linha de algodão, de seda? A Moliné é uma linha de algodão, mas a linha que a gente trabalha mais é a de seda. Agora, é essa linha aqui, ó. É bem fininha, né? É bem fininha. Essa aqui até é a Cairel, porque a Cairel ela é fabricada na Índia. A gente tem falta dela, mas saiu outras também que a gente tem. Eu tenho pessoas que ajudam, eu tenho 6 pessoas que ajudam. Esse ponto aí, por exemplo, Albertina, esse aqui é o ponto cheio. Você está trabalhando quantos pontos nesta
Nessa manta tem o ponto cheio. Esse aqui, por enquanto, ele está em 2, que é o ponto de haste, que é esse cabinho, e o ponto cheio. Mas essas flores é matiz, essa aqui o miosote, e esses buraquinhos aqui, ó, tem nele aí, é o ilhós. É o ilhós. Eu tenho uma bem agulha miudinho, própria. Né? Uma agulha bem fininha. Quer ver? Vira do outro lado para você ver. Aqui tá, ó. Olha para você ver aí, ó. Confundindo direito com a avesso, tá tudo igual. Esse furinho aí, esses pontinhos pequenininhos aqui. Que depois você vai fazer aí também. Então, esse daqui, mais ou menos, ele de 5 a 6 tipos de ponto. Geralmente é essa quantidade nas suas peças? E às vezes às vezes tem peças, tem até mais. Por exemplo, igual esse daí, ó, já entrou o pregamento de renda, que o pregamento de renda, eu tenho uma que prega, mas a Marilce faz. Esses aí até foi a Marilce que fez. O matiz está sempre presente, né? Porque sempre tem florzinha. O matiz, no colorido aqui, ele aparece mais, também. né? O matiz é o que mais aparece, que inclusive dá um efeito, né? Quando a gente faz as blusas, então fica bem visível, né? Ainda mais quando ele é colorida, não cor berrante, cor mais discreta, né? É bem aceito, né? E vamos bordar, até enquanto quando eu tiver de olho aberto, vamos bordar, porque agora eu já aposentei 2 vezes, não vou aposentar mais, trabalhei 41 anos na educação, mas amo a educação, amo a escola, amo trabalhar com criança. Você ama a vida. Lá em Brasília, eu fui pela Embaixada da Costa do Marfim, porque naquela época veio uma carta para a prefeitura, que foi uma professora da prefeitura, e do estado foi eu, né? A gente conheceu Evacira, assim, desde o zero, aquelas famílias mesmo assim, que nem roupa direito não tinha, porque as creches casulas, a gente ia para dar banho. Eu lembro que um dia nós fomos fazer campanha para arrumar roupinhas, para no outro dia a gente levar para vestir aquelas crianças pequenas. Aí começou, depois uma mediana, depois até na super, né? Para você poder aprender a lidar com a criança lá dentro da escola, porque criança, se você não gostar, e se você não tiver paciência, e não tiver aquele coração sensível, aberto para ajudar, não entra na sala que tem a criança pequena, porque não dá certo. Né? E para as bordadeiras, que mensagem final aqui que você deixa, quem está começando a bordar, ou então fala assim, eu nunca fiz, eu não sei, acho que é difícil. Olha, nós estamos encerrando o programa. O que eu falo é o seguinte, eu não sei muita coisa, mas aquilo que eu sei, eu estou aberta para poder passar para frente. Eu acho assim, mesmo quando a pessoa vai comprar uma peça, eu não vou levar porque é muito caro, porque não é isso, eu acho que a gente tem que ter paciência para atender e boa vontade para fazer as coisas. Hoje eu faço um pano de bandeja, a pessoa achou caro, achou que não é aquilo, eu não vou parar de fazer aquilo, eu vou fazer outro. Às vezes eu posso até diminuir os bordados, às vezes eu posso até colocar um outro tom que ela não gostou, mas nunca deixa de fazer, porque isso ajuda muito. Eu vejo lá em casa que é assim, às vezes você pode passar 2, 3, ou você passa às vezes até um mês sem vender nada, mas chega aquele cliente que te compra, que faz aquela compra. Olha, Vacira, eu já estou em 17 países de bordado meu de Uberaba que foi para fora. Olha, internacional. Não, começou com a revista J Magazine, porque tinha uma menina que conhecia, vamos pôr na revista, eu falava, Deus me livre do povo ficar sabendo disso, né? Até que enfim eu coloquei. Ela foi para a exposição. A revista foi para a exposição? Foi, e foi para uns hotéis aqui de Uberaba, até para o hospital ela foi. Então, o que aconteceu? A primeira venda que eu fiz foi para uma menina lá do São Domingos, ela é enfermeira padrão, foi para a Espanha. E essa venda trouxe, a menina veio em Uberaba dali uns tempos, já veio trazendo encomenda. Por exemplo, o Texas, quem levou também foi família que já morou por aqui, que vendia aqueles apartamentos lá do Flamboyant, que é a família Lopes. Aquelas famílias me compram Campo Grande, Nova York e Texas. Depois a Silvana Elis também levou. Aí vai começando, aí vai levando, vai trazendo, vai, né? Esses da Itália, a menina viu no Instagram. Ela viu, aí ela ligou em Uberaba para a família dela para ver se procurava quem é que fazia.
A mãe dela até morava até lá no mesmo conjunto, mas eu não sabia quem era, né? E eles já compraram bastante. Isso é muito importante, a gente saber que o produto que é feito aqui tem esse valor, como você falou, não deixe de bordar, não é pelo preço, pelo, né? Ajuda Continua muito. Fazendo E vai para fora, mostra o que a gente tem, né? Eu falo assim, por exemplo, às vezes ela é dona de casa. Ah, mas eu acabo de fazer o almoço, como tudo, vou deitar, vou dormir. Gente, vamos pegar um paninho, vamos fazer alguma coisa. Esse dinheirinho aqui, evita estar pedindo para o marido. Você sai com aquele dinheiro, uma pequena coisa que você compra com aquele dinheiro, foi você que construiu, você que ganhou, você esforçou para ter aquilo. E isso ajuda muito, porque eu tenho prática disso. Porque quando meu esposo faleceu, eu fiquei com o Mário Nelson com 5 anos e a Marilce com 8 e pouco. O Mário Nelson, ele não fez faculdade, mas o Mário Nelson, ele fez muito curso fora. O Mário Nelson foi para a Segurança Pública de Brasília e ficou lá quase 1 ano treinando. A Marilce fez, que a Marilce falava que queria trabalhar em secretaria de escola, porque é uma excelente secretária. Aposentou agora há pouco tempo. Não vou mexer com o magistério? Vai fazer magistério. Não vou fazer isso? O que você quer? Ah, eu vou lá mexer com caderneta de aluno. Falei, vai fazer uma faculdade, vai preparar. E ela preparou. Mas eu fui levando para a escola. Faltava professora. Que é importante, né? Eu acho que a ociosidade é que dá muito problema, porque você vê tanta gente pedindo, assim, eu vejo que lá na porta de casa bate, às vezes aquelas moças novas pedindo as coisas. Gente, tanto curso que tem Uberaba, tantas portas que você pode entrar e aprender alguma coisa, não é? Estamos encerrando aqui nessa conversa super gostosa com a Albertina. E esse programa depois você pode acompanhar no canal YouTube também. Muito obrigada, gratidão, viu? Obrigada a você de ter... Por trazer aqui a sua vivência, a de sua ter prática. Convidado, né? De ter dado essa oportunidade, né? Eu já fiz para a integração, mas faz muito tempo que eu fiz, né? Inclusive, até na época que eu fiz, eu tenho um espaço pequeno lá em casa também. Quero que você... Nós iremos lá, nós vamos mostrar aqui algumas peças que você trouxe e nós iremos lá também para fazer umas imagens lá para colocar no programa vai dar certo, se divulgar. Deus quiser, né? Muito obrigada por sua companhia. Obrigada e até breve. a você, viu? Obrigada.